Boa noite, sejam bem-vindos. Você do futuro que está nos vendo, você do agora que está aqui comigo, você que vai chegar atrasado e vai ouvir isso aqui de novo. Nós estamos começando a leitura do livro Mulheres em Transformação, né? Esse livrinho é um livrinho sobre um movimento, né? Já que essa Mariana Adamo, né? Ela dava palestras a respeito da mulher, né? Do ato do autoconhecimento da mulher, de quem é a mulher, o valor da mulher. E ela fazia muito isso dentro da comunidade Canção Nova. Ela é uma pessoa da comunidade Canção Nova. E então ela teve a demanda de escrever livros, né? E ela foi fazer um retiro para poder ter mais, né, mais conteúdo, mais aprofundamento dentro do conteúdo que ela já tinha a respeito de mulheres em transformação. E o resultado é esse livro. É um livro muito fininho, bem tranquilo, capítulos bem pequeninos. E ela aqui no Ilustraria, viu? início, ela mostra para nós um sumário, tem uma parte toda de É. agradecimento, onde ela agradece as pessoas que fizeram todo esse movimento acontecer, e principalmente ela agradece a Santa Teresa d'Ávila, né, uma santa da Igreja Católica. Ela agradece psicólogos e amigos também que auxiliaram ela no caminho, no ato de escrever as palavras para que ficasse algo mais, digamos que, num formato tratamento também, né? Que não é esse o objetivo do livro. E Pena, né? sim, é um objetivo de comparação e de mostrar que existe a possibilidade de se amar, né? Da mulher poder se encontrar e se amar. E ela coloca isso na forma de uma pérola e nós vamos na leitura compreender isso melhor. Tá bom? Então, de início, ela faz esse agradecimento, logo em seguida, ela faz uma apresentação onde ela diz tudo isso que eu falei sobre ela ir para um local, né, para poder fazer toda essa introspecção, e depois ela faz uma introdução do livro. E nessa introdução, um, dois, três, na segunda página da introdução, no terceiro ou quarto capítulo, ela diz assim: que uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. É uma frase retirada, né? E de uma parte, né, do Provérbios, né, parte da Bíblia, e isso para ela foi algo assim muito profundo, onde ela começa a perceber como é que ocorre o surgimento de uma pérola, né? No sofrimento de ter ali toda aquela ranhura, de ter toda aquela areia que incomoda, e ela ter que fazer aquela dor se transformar num brilho, num esférico, em algo que não machuca, que é a pérola em si, né? Então ela diz: o projeto tem como Isso. pilares o reconhecimento do valor da mulher como obra-prima criada por Deus, o seu autoconhecimento, a reconciliação com a sua história dolorosa, a resiliência, a transcendência e o sentido da vida. Todas nós necessitamos saber quem somos e para que Deus os criou, a fim de conseguirmos retirar do nosso interior, como resultado dos sofrimentos curados, uma linda pérola. E, sobretudo, é essencial assumirmos a nossa identidade de filhas amadas de Deus. Então, aqui nesse parágrafo, ela dá todo um resumo, né, de não só do porquê, né, o objetivo do livro, mas principalmente dessa comparação que essa passagem trouxe para ela tão fortemente, né? E para quem está com o livro físico, na página 13 também, ainda na introdução, nós temos ali um, dois, três, no quarto parágrafo, aonde ela comenta a respeito dos métodos, né? Que ela teve contato para auxiliar nesse autoconhecimento, né? A logoterapia, criada por Viktor Frankl, também teve Adler, né, com
todo aquele movimento da época dele, onde a gente vê que relacionamento interpessoal, né? Relacionamento é o grande problema do ser humano. E tem a questão de Freud também, da primeira psicologia surgida, né? Então, a logoterapia, ela é considerada a técnica mais nova, né? Que permite o humano acessar a si próprio as dores e os sofrimentos de forma a transformá-los, a curá-los, a ressignificá-los, de forma a termos bons olhos quando olhamos novamente para essas mesmas feridas. Então, são métodos, né, que ela cita, que ela foi em direção para poder fazer esse livro. Ela então encerra dizendo uma passagem, né, de Santa Teresa de Jesus, acrescenta mais uma pérola nos ensinamentos das monjas, que diz o seguinte: o autoconhecimento é tão importante que, por mais próxima que você esteja do céu, eu gostaria que não descuidasse do cultivo da sua percepção de si mesma. Desejo que você não descuide do cultivo da percepção de si mesma e tenha coragem de assumir esse árduo trabalho de autoconhecimento. Mãos à obra? E assim ela faz todo esse movimento de abertura do livro. Da agora para frente, nós vamos nos deparar com o capítulo 1 em diante, onde nós vamos ler literalmente, tá? Linha a linha. Então, antes da gente começar a ler, com base a tudo que a gente já bateu um papo aqui, e se você não leu essa parte introdutória e tudo, eu convido você a ler depois. Mas a questão maior que eu trago aqui é quanto à felicidade, né? Então, tudo isso, todo esse autoconhecimento, todos os sofrimentos já vividos e a possibilidade de olhar para eles, para enfim fazer aquele sofrimento se tornar uma grande pérola, um grande brinde, um grande brilho, um grande troféu na minha vida, tudo que eu passei. Afinal de contas, esse sofrimento, ele veio de onde, né? Por onde que eu ando? O que eu tenho falado? Como eu tenho vivido? Como eu já vivi? Como eu estou agora? A palavra felicidade em si é feliz? Isso traz felicidade? A minha vida como está hoje está me dando, gerando felicidade para mim? Então, baseado em tudo isso, nós vamos dar início a essa leitura. Desde já, boa noite para os que já estão aqui. E nós vamos começar com o capítulo 1, onde ela cita muito o Salmo 138, algumas partes dele, e nós vamos fazer esse movimento junto com ela, tá bom? Então, é praticamente uma leitura oracional, né? Capítulo 1, página 17, título: Deus sabe tudo de mim. Só Deus me conhece. Ele sabe tudo de mim. Deus tudo vê. Deus nos ama como somos, mesmo com nossos erros e defeitos, mas nos convida à conversão. Ele acredita em nossa transformação. Portanto, o processo de autoconhecimento é muito importante para a nossa vida, pois exige que assumamos o que Deus quer e espera de nós. Santa Teresa de Jesus diz o seguinte: o Senhor nos ama mais do que nós mesmos nos amamos. E ela continua: essa frase profunda de Santa Teresa nos leva a refletir sobre a beleza que é ser pessoa humana, o de ser amada por Deus, viver sob seu olhar, que nos contempla constantemente. A partir dessa verdade, descobrimos então que a primeira via para o autoconhecimento é a oração. Vamos nos conhecer à medida que nos colocarmos na presença de Deus e conseguirmos olhar nos seus olhos, para ali ver refletida a nossa imagem. É olhando nos olhos de Deus que nos veremos assim como Ele nos vê. Você conhece a si mesma mais do que Deus a conhece? O Salmo 138 nos leva a descobrir a nossa riqueza e o nosso valor. Ele diz o seguinte do versículo 1 ao 6: Senhor, vós me perscrutais e conheceis, vós sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes.
observais todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. E ela continua: valorize-se. Você é obra-prima do Pai. O Papa Francisco, em 2017, reconheceu o valor da mulher. Ele disse o seguinte: a finalidade da mulher é criar harmonia, e sem a mulher não há harmonia no mundo. Explorar as pessoas é um crime que lesa a humanidade. É verdade, mas explorar uma mulher é mais do que isso. Significa destruir a harmonia que Deus quis proporcionar ao mundo. É este o grande dom de Deus. Deu-nos a mulher. A mulher é harmonia, é poesia, é beleza. Sem ela, o mundo não seria tão bonito, não seria harmonioso. Vamos parar um pouquinho, respirar, a gente escutando tudo isso que a gente já escutou até aqui. Eu, mulher, eu quem sou, não só filha amada de Deus e desejada, mas sou aquela capaz de criar a harmonia. Eu sou essa harmonia. Observe os momentos que as pessoas não permitiram que você fosse essa harmonia. Observe as situações da sua vida onde você não foi amada e não teve a real valorização do poder que você tem, de quem você é, da capacidade que você possui. Permita trazer à tona agora os sofrimentos que foi viver tanto tempo sem saber quem que você é amada, que você foi desejada, que você tem um potencial de harmonizar, equilibrar, acalmar, trazer paz, trazer ordem, ser pilar, ser submissa, submissa. Eu estou sustentando uma missão. Eu sou aquela que sustenta e faz acontecer. Sem a minha submissão, a missão não acontece. Então, tudo que isso é, representa, significa para você, o ato de ser amada, o ato de ser mulher, o ato de poder viver a finalidade de ser mulher. Entregue agora, numa grande respiração profunda, todas essas situações que a gente acabou de levantar. E permita que você também acesse todo esse potencial que você até então não acessou. Respira mais uma vez. Muito bem. Como vocês estão até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Maravilhoso. Tudo bem? Podemos continuar? Sim. Então vamos lá. Na página 19, ainda no capítulo 1, vamos lá. Quanto mais vamos nos conhecendo, mais conseguimos reconhecer e assumir a nossa verdadeira identidade, que foi criada por Deus. Somos uma obra-prima de Deus. Somos mulheres criadas por Deus de modo tão maravilhoso. Somos filhas de Deus. Somos amadas de Deus. Somos a pupila dos olhos de Deus. Somos as pérolas preciosas de Deus. Deus é amor e em nós
brilha o amor de Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança. Deus conhece todos os nossos caminhos, nossos pensamentos, as nossas palavras antes mesmo de dizê-las. Ele nos conhece de forma profunda e pessoal. O conhecimento de Deus a nosso respeito é tão completo e sublime que geralmente não o compreendemos. Mulher, somos guardadas e amadas por Deus, mas ficamos indefesas e medrosas longe dele. Deus conhece tudo de nós, cada ação, cada palavra, cada pensamento, cada medo, cada fraqueza que muitas vezes torna-se assustadora a nossos olhos. Muitas vezes tentamos nos esconder de Deus e nós também tentamos nos esconder de nós mesmas, desejando ser, às vezes, outra pessoa. Poderemos até nos esconder de nós mesmos, mas nunca escaparemos do conhecimento do nosso Criador. Continuando a leitura do Salmo, do versículo 7 ao 10. Para onde irei, longe do vosso espírito? Para onde fugir, apartado de vosso olhar? Se subir até os céus, ali estareis. Se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora, se me fixar nos confins do mar, é ainda a vossa mão que lá me levará, e vossa destra que me sustentará. Deus, em sua infinita sabedoria, teceu-me, formou-me, protegeu-me no ventre da minha mãe. Ali o Senhor já me conhecia como uma maravilhosa obra dele. Suas obras são admiráveis. Continuando o Salmo de 13 a 15. Fostes vós que plantastes as entranhas do meu corpo, vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito por me haveres feito de modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo da minha alma. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas. Podemos tentar contar todas as maravilhas que Deus faz em nossas vidas, mas é impossível, pois são mais numerosas que o grão da areia do mar. Continuando o salmo, ó Deus, como são insondáveis para mim vossos desígnios, e quão imenso é o número deles. Como contá-los? São mais numerosos que a areia do mar. Se pudesse chegar ao fim, seria ainda como vossa ajuda. Deus não nos criou para nos deixar abandonados neste mundo insípido, inóspito, isolado. Ele tem um plano de amor para cada um de nós. Ele cuida de nós como a pupila dos seus olhos, nutre por nós um amor eterno. O seu desejo é caminhar conosco todos os dias, tanto nos bons como nos momentos difíceis. Entretanto, somos livres. Ele nos deu livre arbítrio para decidirmos se queremos que ele nos conduza e seja o Senhor da nossa vida. Decidamos hoje, totalmente pelo Senhor. Mas você é livre, nós somos livres. Podemos às vezes escolher ser para o trabalho, ser para a família, ser para o esposo, ser para a missão, ser para muitas coisas. E não tem problema nenhum. A questão é, nunca podemos deixar ou esquecer a decisão maior, sermos de Deus, porque Ele nos criou para Ele, para sermos o amor. Continuando a leitura, decidamos hoje totalmente pelo Senhor e peçamos que Ele sonde o nosso coração e que nós não resistamos à Sua voz, não endureçamos o coração, mas que sejamos dóceis à vontade de Deus em nossa vida, para que Ele nos livre de todo mal e nos conduza pelo caminho do céu.
Continuando o Salmo do 23 e 24, Perscrutai-me, Senhor, para conhecer o meu coração. Provai-me e conhecei meus pensamentos. Vede se ando na senda do mal e conduze-me pelo caminho da eternidade. Louvado seja Deus por eu ser mulher, por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Encerramos assim o primeiro capítulo. E agora que a gente tem noção de todo esse movimento do porquê, né, que somos filhas de Deus, filha amada de Deus, e que podemos ter o livre-arbítrio de fazer a escolha de a quem seguir e como ser, mas nós às vezes somos muito fortes porque estamos perto de Deus, porque temos Deus em nós. E no mesmo instante, quando achamos saber e poder, achamos que temos o poder, quando na verdade só temos a força porque o poder é de Deus, não é nosso, nos afastamos. E ao nos afastarmos, nos colocamos nesse lugar de medrosas, indefesas, incapazes, solitárias, né? Então, vamos agora fazer mais um minuto de silêncio. Como eu posso me conhecer? Como eu posso conversar comigo mesmo? Como eu posso conversar com Deus? Se a oração é a primeira via do autoconhecimento, se o diálogo com Deus é esse primeiro caminho, sabendo que Deus já me conhece mais do que todos, mais do que eu mesma, apesar de saber tudo isso, de ser amada, de ser conhecida e tudo mais, eu ainda me pego medrosa, indefesa, distante de Deus. Qual é o seu desejo? Ser conduzida por Deus? Eu realmente pretendo deixar que Deus seja o Senhor da minha vida? Respire profundamente, solte. Nós vamos agora para o segundo capítulo, onde nós vamos começar a falar sobre o ato de conhecer a si mesmo. Tudo bem até aí? Podemos continuar? Como vocês estão? Tudo bem. Uhum, muito bom. Vamos agora para o capítulo 2. Conhece-te a ti mesma, ok? Evagrio Pôncio, famoso monge do século IV, já dizia: se queres conhecer a Deus, procure antes conhecer-te a ti mesmo. Isso denota que o autoconhecimento se iniciou com os monges e foi vivido pelos santos, que no caminho para Deus encontraram-se consigo mesmos. Eles perceberam que, para chegar a Deus, era preciso percorrer um caminho que passasse pelas próprias feridas, pelos próprios traumas, pela graça de se descobrirem como filhos de Deus. Nesse tempo, muitas mulheres são assaltadas pelas dúvidas, pelo desânimo, pelo vazio existencial, porque não encontram respostas satisfatórias para a sua existência. O psiquiatra Carl Jung afirma: quem caminha em direção a si mesmo corre o risco do encontrar consigo mesmo. E o Papa João Paulo II explicou-nos muito bem na encíclica Fé e Razão sobre a importância de nos conhecermos. Transcrevo aqui alguns trechos abaixo. Vamos ler um capítulo da encíclica. Tanto no Oriente como no Ocidente é possível entrever um caminho que, ao longo dos séculos, levou a humanidade a encontrar-se progressivamente com a verdade e a confrontar-se com ela. É um caminho que se realizou. Nem podia ser de outro modo. Esse caminho se realizou no âmbito da autoconsciência pessoal. Quanto mais o homem conhece a realidade do mundo, tanto mais se conhece a si mesmo na sua unicidade.
ao mesmo tempo que nele se torna cada vez mais premente a questão do sentido das coisas e da sua própria existência. A recomendação conhece-te a ti mesmo estava esculpida do dínel do Templo de Delfos para testemunhar uma verdade basilar que deve ser assumida como regra mínima de todo homem que deseje distinguir-se, no meio da criação inteira, pela sua qualificação de homem, ou seja, enquanto conhecedor de si mesmo. E ele acrescenta ainda mais. Aliás, basta um simples olhar pela história antiga para ver com toda clareza como surgiram simultaneamente em diversas partes da Terra, animadas por culturas diferentes, as questões fundamentais que caracterizam o percurso da existência humana. Quem sou eu? De onde venho? E para onde vou? São questões que têm a sua fonte comum naquela existência de sentido que desde sempre urge no coração do homem. Da resposta a tais perguntas depende efetivamente a orientação que se imprime à existência. Voltando ao diálogo do livro, a mulher ocidental, ela vive a dicotomia entre ser e o agir. E muitas vezes ela age sem saber quem ela é. E assim ela vai caminhando no mundo distraidamente, sem perceber de si mesma. Essa divisão é acentuada pelo progresso e pelos tempos modernos. Santa Teresa de Jesus tem me ajudado muito nesse meu percurso de autoconhecimento, de caminhar na fidelidade de quem eu sou. Escrevo a seguir alguns dos seus ensinamentos, sobretudo os escritos no Livro da Vida, que li pela primeira vez em 1987, juntamente com uma amiga freira missionária da Consolata, irmã Jeremy Philip, né? Josie Mary Philip, onde ela nos conta os seus desvios como uma serva de Cristo e a graça recebida de uma conversão radical. E como que ela me ensina a ser uma cristã de verdade, não me deixando ser seduzida pelo mundo que tanto me atrai. Então, Santa Teresa diz o seguinte: comecei de passatempo em passatempo, de vaidade em vaidade, de ocasião em ocasião, e manter-me em grandes perigos, e a andar com muitos estragos na alma causados pelas tantas frivolidades. No livro da vida, ela também conta a sua experiência como uma jovem que estava discernindo a sua vocação. Ela diz o seguinte: deixava-me levar mais pelo que agradava à minha sensibilidade e vaidade do que pelo bem e o interesse de minha alma. Vinham-me algumas vezes esses bons pensamentos de consagrar-me a Deus, mas logo passavam, e eu não conseguia persuadir-me nem me decidir. E Teresa era afeiçoada a todas as coisas da religião, mas não tolerava o menosprezo. Gostava de ser elogiada, por isso tinha capricho exagerado em tudo que ela fazia. E no livro diz o seguinte, alguma parte aqui, ó. Tudo me parecia virtude. Isso, porém, não me serve de desculpa. Sabia procurar o que me dava prazer, e assim a ignorância não me escura. O fato de não estar o mosteiro fundado em muita perfeição pôde diminuir minhas culpas. Eu, por minha ruindade, abraçava o desfeituoso. Nossa, minha leitura hoje, hein, gente? Vamos voltar à frase. O fato de não estar o mosteiro fundado em muita perfeição pude diminuir minhas culpas. Eu, por minha ruindade, abraçava o defeituoso, deixando o que havia de bom. O livro da vida, ela ainda também fala, ela narra como a boa companhia da monja Maria Briceno e Contrentas serviu-lhe para reavivar os seus ideais e que por meio dela o Senhor começou a dar luz sobre o caminho em que vivia. Aqui aprendamos a importância das amizades na nossa vida. Ela diz o seguinte: esse bom relacionamento começou a dissipar os costumes que a má companhia havia deixado.
elevava meus pensamentos aos desejos das coisas eternas e diminuía um tanto a grande aversão que eu tinha de ser monja, pois era imensa. Meu coração era tão duro nesse tempo que, se lesse toda a paixão, não derramava uma lágrima, o que me causava muita pena. Além de dizer sobre a importância das amizades, ela também diz sobre uma amizade, né, que desvia o caminho, a gente tem que cuidar, né? E ela diz uma parte sobre a vida dela na adolescência, olha lá. Se me coubesse dar conselhos, diria aos pais que tenham muito cuidado em escolher as pessoas que convivem com seus filhos nessa idade. O perigo é grande, porque as nossas inclinações naturais pendem mais para o mal do que para o bem. Assim aconteceu comigo. Continuando. Os conventos espanhóis da época de Teresa viviam costumes inconvenientes e nada espiritual. No convento da Encarnação, onde ela vivia, havia 200 mulheres. Muitas usavam hábitos luxuosos. As ricas tinham servas e as pobres pediam esmolas. Veja bem como era. Mais uma parte dela desabafando, olha lá. A vida que eu levava era penosa ao extremo, porque na oração percebia melhor as minhas faltas. Por um lado, Deus me chamava, por outro, eu seguia o mundo. Apesar de experimentar grande felicidade nas coisas divinas, sentia-me presa às humanas. Procurava conciliar estes dois contrários tão inimigos um do outro. Vida espiritual com seus gostos e suavidade, perdão, e os passatempos dos sentidos. Na hora de oração, padecia grande tormento. O espírito não era senhor, mas escravo. Todo o meu método de oração consistia em recolher-me em mim mesma. Não fazia, porém, sem encerrar juntamente comigo 1000 vaidades. Assim estive durante muitos anos e agora me admiro como pode uma criatura sofrer tanto, sem romper com um ou com outro desses dois elementos incomparáveis, incompatíveis. Bem sabia que deixar a oração já não dependia de mim. O Senhor me sustentava com as suas mãos para me conceder maiores graças. Continuando sobre Santa Teresa, Teresa teve um momento especial de conversão. Ela sentia-se muito atraída pelas imagens de Cristo em agonia. Ela, certa ocasião, estando aos pés de um crucifixo que trazia marcas das chagas de Cristo e de muito sangue, ela perguntou: Senhor, o que vos colocou aí? E ele disse: Foram tuas conversas no parlatório que me puseram aqui, Teresa. Ela chorou muito e, a partir daí, teve uma mudança de vida radical. E no livro Castelo Interior, Moradas, ela nos ensina: não é pequena lástima e confusão não nos entendermos a nós mesmos por nossa culpa, nem sabermos quem somos. Bem maior, sem comparação, é a nossa insensatez, desconhecendo o nosso valor e concentrando toda a atenção no corpo. Sabemos muito por alto que nossa alma existe, porque assim ouvimos dizer e a fé nos ensina. Mas as riquezas que há nessa alma, seu grande valor, quem nela habita, eis o que raras vezes consideramos. Há quase 20 anos, a autora diz o seguinte: há quase 20 anos li o livro Amarás o Senhor teu Deus, de Amadeu Sentini, que também me ajudou muito no autoconhecimento. Ele diz o seguinte: conhecer-se a si mesmo é uma necessidade e um dever do qual ninguém pode subtrair-se. O homem, a mulher, tem necessidade de saber quem é. Não pode viver se não descobre que sentido tem a sua vida. Arrisca-se a ser infeliz se não reconhecer sua dignidade. Por isso, podemos dizer que estamos cada dia à procura do nosso eu. É uma busca contínua, embora às vezes inconsciente.
muitas vezes difícil e aparentemente contraditória. Continuando a leitura. Assumir a nossa humanidade é essencial para atingirmos a maturidade espiritual e o autoconhecimento é a chave para que isso aconteça. Desde 1991, quando fiz alguns encontros de desenvolvimento humano na Canção Nova, chamado Projeto Pessoa, vivo nessa busca contínua da percepção de mim mesma. Que graça é poder tocar a preciosidade na nossa vida aos olhos de Deus, assumindo que, como a ostra, precisamos entrar no processo de transformação, sofrido e doloroso, para voltarmos à nossa originalidade, uma pérola preciosa formada pelo Criador. Deus quer agir na minha vida e na sua, transformando-nos em uma pérola rara. Você aceita ser moldada por Deus? Vamos agora que encerramos o capítulo 2, parar um pouquinho, dar uma respirada e observar tudo isso. Quantas vezes eu quero algo, eu desejo algo que eu acho sublime, divino, bom, verdadeiro, mas a vaidade, a vontade, o desejo, às vezes fala mais alto e me leva contrário a esse desejo maior e divino que existe dentro de mim. Quantas vezes eu me deixo levar pela opinião da amizade? Se é uma boa amizade, que maravilha. Se é uma má amizade, que perdição e perda de tempo, que perda de vida, né? Então, toda essa leitura do capítulo 2, ele vem trazer para nós exatamente o conhece-te, o aceita-te, o supera-te, que Santo Agostinho traz, né, nos seus documentos a respeito do caminho do autoconhecimento, né? Então, como é que eu posso aceitar algo que eu ainda não conheço, né? Então, é necessário conhecer. Conhecer a si mesma, olhar com sinceridade, ver as fraquezas, dificuldades, as dores. Aquela areia que incomoda a parte mais mole e pura do seu ser, de dentro de você, como a ostra com areia. E então você ter que olhar para aquele sofrimento com tanta sinceridade a ponto de transformá-lo, mostrar que até aquilo que faz mal, você é capaz de transformar numa coisa bela, linda e maravilhosa, como uma pérola feita pela ostra, que é machucada pela areia. E você, com seu sofrimento, pode transformá-lo em uma grande dádiva, bonita, verdadeira e brilhante, sendo você a que harmoniza o lar, a que harmoniza a vida, a que segue esse caminho. Respira mais uma vez profundamente, deixe que tudo isso que até agora veio à tona apareça, que tudo possa ser solto, libertado de você e que você possa respirar profundamente, deixar, permitir abrir as comportas para que você possa olhar para as suas feridas, para os seus sofrimentos, para o que de você está guardado e que impede você de ser a leveza porque ficou tão preso que chega a ser pesado. Deixe que tudo isso que tanto pesa a você possa, enfim, ser olhado, para que você possa soltar, libertar tudo isso de dentro de você. Então, respire mais uma vez, solta. Como vocês estão? Como estão aí? Como está a leitura até aqui? O que que vem para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Maravilhoso esse livro. Amando. É um livro bem resumidinho de Uhum. conteúdos muito grandiosos, viu? Quando se estuda filosofia, teologia, a gente lê muita coisa para poder ouvir essas poucas palavras que estão sendo ditas aqui. Isso, e ele Mais faz a alguém? gente pensar, né? Uhum. Refletir. Perdoou? Eita, tá morrendo de fome, é que já vem atrás de mim.
Vou ativar o mudo da mãe. Vamos lá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos continuar? Nós vamos agora ler o capítulo 3, tá bom? Estamos aqui há um período bom já, mas eu acredito que dá para ler o 3 todinho hoje ainda, tá bom? Vamos continuar. O capítulo 3 já vai começar a olhar para a mulher. Quem é essa mulher, né? Mulher, pérola preciosa de Deus. Vamos lá? No livro de Mateus, capítulo 3, verso 45 e 46, diz o seguinte: O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, ele vai, vende tudo o que possui e o compra. Nessa parábola, Jesus faz a comparação do reino dos céus com um comerciante que procura pérolas preciosas. Porém, quando ele encontra uma pérola muito valiosa, precisa vender tudo o que possui para a comprar. Na época de Jesus, as pérolas de valor eram muito procuradas. Geralmente, as pérolas de qualidade inferior vinham do Mar Vermelho, e as pérolas de maior valor eram obtidas em lugares distantes. Portanto, para que alguém conseguisse comprar uma pérola mais valiosa, era preciso viajar muito. Não sabemos para onde o homem viajou para encontrar a pérola de grande valor, mas ele se empenhou para buscá-la. A partir do seu esforço, ele encontrou a melhor pérola que já havia visto em toda a sua vida. Algumas mulheres acham a pérola preciosa buscando-a incessantemente. Procuram por um longo tempo, muitas vezes, sem saber o que estavam procurando, até que nessa procura encontram-se com um precioso tesouro e passam a ter uma nova vida pelo Espírito. Elas ficam radiantes, pois encontram Cristo. Meditando essa palavra, também percebi que é impossível ser pérola preciosa se em nossa vida ainda houver pedras que retenham a luz de Deus. Igualmente, para adquirirmos o reino, devemos entregar tudo o que possuímos e somos. Você precisa esvaziar-se de si mesma, reconhecendo as faltas espirituais e humanas, os seus traumas e as suas feridas, permitindo-se ser curada por Jesus e transformada pelo Espírito Santo. Era comum no mundo antigo pessoas esconderem seus tesouros para evitar confisco por inimigos ou ladrões. Às vezes, talvez, devido à morte da pessoa que o escondeu, um tesouro poderia ser esquecido. A figura nessa parábola é de um homem que, passando por um campo, encontra um desses tesouros escondidos. O dono do campo teria direito ao tesouro, que é o motivo do homem liquidar todos os seus bens para adquirir o campo, e mais importante, o tesouro. Quando uma pessoa procura pérola e encontra uma verdadeira pérola preciosa, ela deixa as outras pérolas de lado. Vai, vende tudo o que você possui para ter aquela única pérola. Nós podemos passar a vida inteira em busca da pérola preciosa, que é Jesus, o nosso ideal, o sentido da nossa vida, e não o encontrar, porque nós buscamos ele, às vezes, em lugares errados. Às vezes, nos enveredamos no caminho do engano, pensando que as pessoas ou os bens materiais são os nossos maiores tesouros, ou ainda, as distrações da vida vão nos distanciando do nosso bem supremo. Quando descobrimos o reino de Deus, encontramos uma pérola de grande valor, recebemos o maior tesouro possível, o próprio Senhor.
Vender tudo o que temos para obter esse tesouro incomparável pode significar abrir mão das nossas seguranças, dos nossos ídolos, como pessoa, dinheiro, trabalho, bens materiais ou os amuletos até que nos garantem a segurança e as estruturas da nossa vida. Deixe que Jesus seja o Senhor da sua vida e reconheça, de fato, o seu valor como uma mulher amada por Deus. Você já começou? Vou dar uma paradinha aqui. Você já começou a pensar nessa possibilidade de que é você esse grande tesouro? De que um dia Deus se deu numa cruz, deu a própria vida por mim, por você. Você já começou a pensar no quão precioso você é, a ponto de Deus permitir dar-se por inteiro, se fazer o menor dos menores por você? Continuando no terceiro parágrafo da página 33, Jesus resgatou o papel da mulher. Ele tornou-as únicas e dignas. Seu ministério era auxiliado por mulheres. Elas o amavam. Para caminharmos na direção de Deus, precisamos tomar decisões. Portanto, escolha e decida-se hoje procurar a pérola preciosa. E você verá que tudo se fará novo na sua vida. Porque toda mulher, de acordo com 2 Coríntios 5,17, toda mulher que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Amada mulher de Deus, é necessário perseverança e oração para chegar a crescer até atingir a estatura de Cristo e brilhar como uma pérola preciosa. Neste mundo moderno, onde os valores estão invertidos, é difícil reconhecer as pérolas raras e caras do reino de Deus. E não podemos deixá-las passar despercebidas, mas devemos assumir que somos nós, mulheres, as pérolas preciosas do coração de Deus. O que é ser mulher, uma pérola preciosa para Deus? O nosso valor está ligado a sermos o que Deus quer que sejamos, não o que a sociedade nos impõe. A busca da igualdade da mulher prejudicou a identidade e o propósito original de Deus para a mulher, que é ser auxiliadora do homem. O propósito da mulher, tá vendo? Nós lá atrás já falamos sobre isso, né? O fato de sermos auxiliadoras, segundo a palavra de Deus, é porque os homens precisam de ajuda, especialmente nesse mundo que carece de verdadeiros valores. A mulher de Deus tem a missão de elevar o homem e não de o destruir. O Senhor Deus diz em Gênesis 2,18: Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Aqui é confirmada a receptividade do homem face a essa decisão divina. Em capítulo 2, 23 do Gênesis, diz o seguinte: Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Todas as vezes que buscamos algo diferente do que Deus nos propõe, não dá certo. A sociedade nos pressiona para vivermos dentro das suas leis, porém Deus nos convida, por meio de Jesus, para um resgate da nossa identidade, de filha amada do Pai. Estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Em João 15,19 diz o seguinte: Se fôssemos do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Então, vamos dar uma paradinha aqui de novo. Quão difícil é poder encontrar
um amigo, um ombro, uma pessoa, um ser, que é para mim também luz, assim como sou luz, que escolhe ser luz, assim como eu também escolho ser, que escolhe ser a verdade e a beleza de ser pérola preciosa. Quantas vezes nós somos renegados, excluídos, marginalizados, comparados de uma forma que não é verdadeira. Ou quantas vezes nós queremos nos encaixar numa forma que não é a nossa forma. Deixe que tudo isso surja, traga à tona, respire profundamente e solte. Vamos continuar a leitura. Hoje, muitas mulheres estão morrendo por dentro, porque assumiram viver uma mentalidade feminista, onde as regras são dadas por elas. Meu corpo, minhas regras, desvalorizando a vida, a maternidade, a virgindade e até ela própria. E assim, iludidas, se dizem livres e ainda aderiram à mentalidade moderna do empoderamento feminino, que enfatiza a valorização do eu e tira Deus do centro da sua vida. Como afirma a Alice no livro O Privilégio de Ser Mulher, na página 40, ela diz o seguinte: as feministas são o pior inimigo das mulheres. Elas não só fracassarão na tentativa de se tornar iguais aos homens, como também colocarão em risco a sublime missão confiada às mulheres. Continuando a leitura, falando sobre mulher, não podemos ignorar Edith Stein, que até hoje inspira muitas mulheres a assumirem a sua missão pessoal, o serviço do bem comum, seja na família, nos estudos, no trabalho ou na política. Ela é lembrada como uma filósofa eminente em seus escritos e palestras sobre mulheres. Edith Stein foi a mulher que soube viver profundamente, imersa nas questões que seu momento histórico lhe impôs, sem sucumbir a elas, e utilizava todos os recursos que possuía para contribuir e transformar. Viveu em um período de lutas pela emancipação feminina, pelo direito ao voto, pela abertura das universidades para as mulheres, dentre outras conquistas, mas não aderia a todas as pautas indiscriminadamente, sobretudo aquelas que negavam a diferença entre homens e mulheres e propagavam a aversão ao matrimônio e aos filhos. Para ela, a contribuição que a mulher poderia dar à sociedade seria a partir da sua feminilidade, maternidade e empatia, e não sendo igual ou inimiga dos homens. Em Gálatas 5:1 diz o seguinte: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Assuma que você é livre da mentalidade das feministas, porque Cristo a libertou. Nós somos livres. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1731, diz o seguinte: a liberdade é no homem uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança a sua perfeição quando está ordenada para Deus, a nossa bem-aventurança. Jesus compara o reino dos céus ao comerciante que vendeu todos os seus bens para comprar a pérola. Ele perdeu todas as coisas, mas alcançou seu bem maior, que é a pérola. E você? O que precisa perder para ser a pérola preciosa criada por Deus? Quais as decisões que você precisa tomar para ser uma mulher pérola preciosa de Deus? Vamos parar um pouquinho aí o capítulo 3, né? Encerrado aqui a leitura. Vou abrir aqui agora um pouquinho um bate-papo para vocês do que foi até aqui esse livro, né, de uma palestrante de dentro da comunidade Canção Nova,
uma palestrante de conteúdo religioso, né? Está trazendo para nós também não só uma visão religiosa, mas também uma visão humanitária, política, social, e da posição, da identidade da mulher, né? Como é para vocês que escutaram até aqui? Como vocês estão? Como que foi? Como tá tendo alguma coisa na mente? Ou tá boiando? Não estou entendendo nada, porque essa leitura é muito diferente de tudo que a gente já leu. Como que tá com vocês aí? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Tá tudo bem aí? Amiga, eu não tenho nem o que falar, porque eu entrei só no capítulo 3. Eu fiquei esperando o link, não tinha visto, demorei. Quando eu vi que não estava chegando o link para mim, eu fui fazer as coisas. Então, Ótimo. amanhã eu resgato. Não está gravando, né, Cris? Estou gravando sim e Ah, vou publicar a gravação. Você vai poder ver desde o ótimo. início, porque eu não sei se você está vendo, a gente está parando, a gente está respirando, a Sim. gente está levantando poeira, né? Porque o objetivo é esse, fazer não só um autoconhecimento, mas fazer esse, não só também o amor próprio, mas principalmente essa identidade de ser mulher, né? Uhum. De quem Então, sou. pronto, ótimo, que aí eu recupero o perdido. Isso, amanhã você coloca para tocar e escuta, né? E as Uhum. outras? Alguém quer falar alguma coisa? Como que foi até aqui? Como que estão? Muitas interrogações na mente, É, não. mas são boas para a gente refletir e pensar, né? Essa questão dos prazeres do mundo, das conquistas, né, materiais, que às vezes a gente se prende. Vê só, no final citou Edith Stein. Edith Stein é uma pessoa maravilhosa. Ela tem muitas pesquisas, muitos livros, né? Uma católica, uma mulher católica que faz parte aí da história. Que caso vocês queiram se aprofundar, também a gente pode pegar Edith Stein no futuro. E traz ela, e é maravilhoso poder ver, né, mulheres que desbravam, que fazem coisas novas sendo mulheres, né? Sendo mães, sendo esposas, sendo constituidora de uma família, né? Nós temos também muitas histórias de mulheres, por exemplo, Santa Teresinha, né? Não constituiu família, né? Abandonou tudo, foi para um convento, né? Ser doutora da igreja, sendo que os livros dela são de autoajuda e autoconhecimento. É uma coisa espetacular todo esse movimento que mulher, né? As mulheres são e podem fazer, podem contribuir conosco, né? Bom, mas alguém quer falar alguma coisinha, gente? Veja bem, nosso livrinho, né? Ele tem 10 capítulos, os capítulos são pequenos, só que a Cris vai lendo meio que assim, né? Delirando, porque eu leio uma palavra e vem um monte de informação, aí eu paro ali e deliro. Eu coloquei duas datas para leitura, porque eu acredito que 2 horas se lê o livro, né? Mas com esse formato que a gente tomou no dia de hoje, de parar, de ler, contemplar, respirar, né? Talvez a gente não consiga, com 2 dias apenas, fazer a leitura toda. Então, eu queria ver com vocês se a gente pode fazer a leitura amanhã também, ou se a gente segue só na quarta mesmo, né? E aí depois, mais para frente, a gente vê outra data. O que vocês preferem? Cris, para amanhã eu tenho reunião de ECC.